Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema, políticas públicas e o Estado em tempos de pandemia. Nós vamos falar aqui com o meu amigo, Ulisses Gabriel. Deixe-me rapidamente apresentá-lo. Não vou aqui trazer o rol todo do seu lápis lá, porque ficará bem extenso, mas o Ulisses Gabriel é delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, graduado em Direito pela Unisul, é pós-graduado em Processo Civil pela Univale, em Marketing Empresarial pela Unibave, também é pós-graduado em Gestão Empresarial pela Unibave, especialista em gestão corporativa das faculdades de energia, especialista em liderança e desenvolvimento pela Universidade da Califórnia, mestrando em Direito pela Unesc, foi professor da Unisul, da Unibave, da Academia da Polícia Civil, é ex-presidente da DEPOL de Santa Catarina e ex-deputado estadual. Meu amigo Ulisses, seja muito bem-vindo. Bom, Marcelo, é um prazer imenso estar discutindo essa temática contigo e com os internautas, até porque as políticas públicas, elas são de suma importância, porque é através delas que resolvem-se os problemas políticos ou os problemas sociais. Então, a gente vai conversar um pouco nesse período sobre políticas públicas em tempo de pandemia. Bom, quando que se começou a estudar políticas públicas? Elas começaram a se desenvolver, os estudos, né, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, onde as instituições governamentais e as instituições privadas, convencidas da importância de um viés científico para uma boa gestão governamental, uma boa gestão do governo, eles resolveram passar a estudar as políticas públicas. Então, ela acabou passando a ser aí uma sub-área do que nós chamamos de ciência política norte-americana, em especial na década de 50. E acabaram marcando, então, uma mudança no foco das investigações sobre política. Nós começamos a fazer estudos que se voltam, então, para a ação dos governos. Segundo o Lasswell, que é o pai da ciência política, ele apontou como propósito central a essa área de aplicação do conhecimento as questões de governo. E aí, então, em razão da importância que o setor público passou a ter pós Segunda Guerra Mundial, como eu já disse, em razão da importância que o setor público representa para a reconstrução dos países no pós-guerra e para uma melhoria da gestão pública, surge então esse caráter científico aí do que nós chamamos de políticas públicas. Bom, é interessante falarmos em políticas públicas porque há um liame muito intenso com o passado. A literatura especializada geralmente omite, mas as políticas públicas, elas acabam configurando uma hipótese recente de atendimento às demandas sociais. É uma forma tardia de cuidar do que é público, porque nós verificamos que em muitos momentos da vida, antes que os gregos teorizassem sobre a polis e os romanos sobre a res publica, o Homo sapiens já havia percorrido uma jornada de milhares e dezenas de anos e criado um amplo leque de meios para atender às suas necessidades comuns e as necessidades dos cidadãos. Sejam eles vivendo em clã, em tribo, ou aldeia, ou em comunas ou em cidades. Então, foram os estados nacionais modernos que acabaram aí difundindo, pós-século XVII, essa ideia de um estado, que antes não existia um estado propriamente dito, com regras propriamente ditas. E aí surge um aspecto interessante do meu estudo, que é a questão
do princípio da separação dos poderes, porque eu analiso a produção legislativa da Assembleia de Santa Catarina com base no princípio da separação dos poderes de políticas públicas na área de segurança pública. Mas, recentemente, escrevi um artigo acerca das políticas públicas no momento de pandemia, com o foco de prevenção. Então, o que nós observamos? Que foram produzidas políticas públicas pelo Poder Executivo e, de repente, o Estado, através do Legislativo, acaba interferindo nessas políticas públicas e o Judiciário muitas vezes é chamado a decidir sobre essas questões porque há um conflito entre os poderes e aquela independência e harmonia acaba caindo por terra, como eu disse, em razão do fato de que o Judiciário acaba sendo chamado. Então, essa análise do Montesquieu, do princípio da separação dos poderes, que foi cunhado de fato por ele, que surgiu uma base com John Locke, mas ele é cunhado pelo Montesquieu, ele tem muito a ver com política pública, porque é com a formatação do Estado, propriamente dito, que se começa a se preocupar com política pública, com política de organização social. Mas, como eu disse, antes era uma sub-área da ciência política e na década de 50 passa a ser uma ciência específica à questão de políticas públicas. Então, é importante que quando a gente estuda políticas públicas, a importância prática do estudo de políticas públicas se dá em razão de diversos aspectos. Por exemplo, a participação das pessoas e o discernimento dela face às complexidades que existem para se administrar um município, um estado ou a União Federal. Então, nós buscamos aí, neste momento, entender que a política pública ela surge na década de 50 como ciência, mas ela já vinha sendo aplicada desde os gregos, passando pelos romanos, mas ela se intensifica quando o Estado toma para si todas as responsabilidades sociais. E essa criação desse Estado acaba, por consequência, por fazer com que ele aplique as políticas públicas. Mas as Por isso que só, perdoe-me interrompê-lo, mas eu acho muito interessante mesmo frisar esse ponto específico, inclusive falar que esta live, o que me motivou a trabalharmos nessa live, esse tema especificamente, porque eu o conheci gestor antes de conhecê-lo delegado. Na gestão da DEPOL, uma gestão excepcional, que nos traz, então, aqui, né, a quem conheceu essa gestão, quem conhece essa gestão, pontos específicos desse conhecimento, que é um conhecimento não casuístico, mas é um conhecimento pautado no estudo efetivo. E quando se traz essas lições importantes, que alguns já falaram, eu já estudei isso, né, daquela clássica tripartição de poderes de Montesquieu, né, e principalmente esse checks and balances aí do direito norte-americano, da possibilidade, então, de se falar o legislativo, o executivo e o judiciário, porque muitos, quando nós falamos em políticas públicas, lembram só do executivo. E quando se lembra só do executivo, acaba se pecando, porque é uma obrigação, já como Hobbes, lá no Leviatã, nos traz, se nós cedemos parte dessa nossa liberdade a esse Leviatã, que é o Estado, nós esperamos isso do Estado. E esperamos que aqueles que estão a gerir essa máquina pública efetivamente conheçam essa matéria. Então, eu só quis fazer esse à parte para que as pessoas entendam qual é aqui o mote do direcionamento desta conversa. Por quê? Porque nós estamos aqui a tratar, então, dessas políticas públicas que se colocam hoje numa questão peculiar, numa questão temerária por alguns, não é? E muito sensível, porque hoje Santa Catarina, os últimos números nos demonstram 215.478 casos de Covid e 2.797 mortes. Isso é importante para nós sabermos quais são, de que forma o Estado age. E, desculpe me interrompê-lo, mas é de extrema importância a quem está nos ouvindo saber em que direcionamento a nossa conversa está. Sim, exatamente.
Então, política pública não é algo que vem do nada, não é algo que surge do nada. Ele surge de uma busca incansável dos gestores americanos para tentar fazer com que as coisas dentro do setor público acontecessem, com análise de situações, aplicação de mecanismos da iniciativa privada. Então, foi por isso que depois de eu concluir a faculdade de Direito e me especializar em áreas do direito, eu acabei buscando conhecimentos na área de gestão pública, tanto me especializando em marketing empresarial, como em gestão pública e gestão corporativa, porque entendo que o setor público ele deve funcionar com padrões da iniciativa privada, com resultados, com eficiência, ou seja, alcançar os resultados com o menor número de insumos possíveis. Então, é para isso que nós estudamos a questão de políticas públicas. Então, a gente vê de onde que surgem as políticas públicas. Surgem dos estudos norte-americanos, porque até em determinado momento, essa era uma sub-área da ciência política, que é o que nós estudamos no começo da nossa formação em direito. E aí, é importante que a gente conceitue o que é uma política pública, o que são políticas públicas. O conceito mais básico de política pública é o seguinte: é uma resposta a um problema político. Isso é política pública. Na literatura de ciência política, que foi uma base para o estudo das políticas públicas, existem vários conceitos. Mas eu acho que o conceito mais interessante, que mais expressa o que nós pretendemos indicar com política pública, é que política pública são as respostas do poder público aos problemas políticos. Ou seja, as políticas, elas designam iniciativas do Estado, seja ele dos governos ou dos poderes públicos, porque quem faz política pública não é só o poder executivo, também é o poder legislativo e também é o poder judiciário. Então, essas políticas são iniciativas do Estado que têm por finalidade atender às demandas sociais ou às demandas da sociedade, referente ao quê? A problemas políticos, sejam de ordem pública ou de ordem coletiva. E a saúde pública, então, tem um caráter coletivo, em razão da sua dimensão, e por consequência, a saúde pública é uma das demandas sociais, tal qual a segurança, tal qual a educação. Mas, neste momento, estamos focando aqui na questão das políticas públicas sanitárias destinadas ao combate do Covid-19. E aí, então, nós estamos observando que a política pública que tem uma finalidade de resolver um problema político, ela não tem dado conta de resolver todos os problemas sociais. Então, cada vez mais, os gestores precisam inovar, ter ideias novas para que, com cada vez menos recursos, se possa buscar dar mais resultados para a população que paga no Brasil uma pesada carga tributária. Então, nós temos uma escassez de recursos, o nosso déficit orçamentário é gigante, vai chegar aí próximo a R$ 1 trilhão, mas aí, por consequência, o Estado tem que verificar quais são as reais prioridades para a nossa sociedade e fazer com que esse orçamento seja dirigido para as nossas prioridades sociais. E o que acontece? Via de regra, quando não se tem o recurso suficiente para cobrir toda a demanda, surgem conflitos, surgem pressões de grupos sociais, grupos econômicos, pressões políticas, entre outros fatores, para fazer com que esses recursos sejam aplicados aqui ou acolá. Mas é um cobertor curto que não consegue cobrir toda a pessoa. Então, automaticamente, nesse cobertor curto, surge aí um grande problema, que é fazer com que o recurso seja aplicado de forma adequada e atinja o maior número de demandas possíveis. Eu sempre digo que os governos são como um liquidificador. De manhã cedo, esse liquidificador liga, e aqueles que conseguirem suportar todas as pressões diante daquele giro ali da liquefação, eles vão chegar ao final do dia e vão conseguir obter suas políticas públicas, ou ao final do mês, ou ao final do ano. Porque sempre há demandas, pressões,
Depois essas demandas e pressões, essas demandas e pressões entram dentro de um sistema político, onde as instituições, os agentes públicos e processos acabam verificando qual foi o órgão ou a entidade que conseguiu pressionar mais. E aí ela consegue obter, então, a destinação desses recursos sociais. O David Uma Easton, ótima metáfora. o David Easton, ele fala sobre inputs e outputs no seu estudo sobre políticas públicas. Tem um livro muito interessante sobre essa dinâmica com artigos de vários autores, e ele fala que os inputs, ou seja, as entradas, são as demandas e apoios provenientes do ambiente social. Então, todas as demandas que chegam no governo, todos os apoios, todas as pressões são os inputs. E aí, dentro de um sistema político, quem conseguir fazer mais pressão, quem tiver mais apoio, consegue fazer com que ocorra um processamento dessas políticas, dessas demandas, esse processamento de inputs, e aí acabam saindo os outputs, que são as políticas públicas que são adotadas na forma de decisões ou ações. E há sempre um processo de retroalimentação entre esses inputs e esses outputs. Uma situação complexa de se entender, mas é muito interessante, porque eu lá no começo da minha faculdade, quando eu me graduei em Direito e depois estudando objetivamente questões para o concurso, como a Constituição, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código Penal e assim por diante, eu não entendia muito dessa dinâmica de políticas públicas e pressões. E aí comecei a aprender um pouco isso na gestão da Associação dos Delegados, e aprendi como ocorriam as pressões e demandas para a realização de políticas públicas em todas as áreas, porque sempre vi o cobertor curto. E aí comecei a entender, por isso que resolvi fazer o mestrado em Direito na Unesc, exatamente porque tinha um enfoque em Direito de Estado e Sociedade, em especial em políticas públicas, que é algo que a gente trabalha na Delegacia de Polícia, trabalha enquanto cidadão e trabalha enquanto agora político, né? Mas a gente tem que avançar. E essa lógica é interessante, dos inputs e outputs, e eu acabei criando analogia aí com a questão do liquidificador. Como eu Esse disse, só me deixa intervir um minuto só, que eu acho muito interessante essa sua fala, quando você traz aqui a nós um conceito de política que muitas vezes é deturpado pela população em geral. Veja que nós, em momento algum, estamos aqui a adjetivá-la como política partidária. A política, não é, que na sua essência quer dizer o conhecimento do que acontece na polis, nós como seres gregários, nós temos essa necessidade de estarmos e convivermos juntos, e isso é fazer política, é entender todas as necessidades de entrada que o governo tem, não é? E essa saída, esse retorno que o governo faz, não é, num sentido lato, quando eu falo governo, num sentido amplo, lato, não é destinado à população. Isso é muito importante, que nós deixemos de lado um pouco esta primeira visão adjetivada da política e saibamos tratar daquilo que a nossa sociedade precisa, que é o conhecimento das políticas públicas de Estado, saúde, segurança, enfim, né, tudo que interessa ao nosso convívio. Por favor, estamos aqui. Exatamente. Quando a gente fala um pouco sobre a questão de políticas públicas e a gente fala em problemas políticos, que são os problemas sociais, é o problema na rodovia, é o problema da falta de leitos no hospital, é o problema da falta de policiais civis, isso são problemas sociais. Eles podem ser, como eu disse, problemas públicos ou coletivos. Quando eu falo em problemas públicos, é um problema que é de todos. E quando eu falo em problema coletivo, ele é uma situação da coletividade, de um determinado segmento social. Geralmente as pessoas dizem que são a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa, esses dois conceitos, então a gente tem que fazer uma distinção entre eles. Algo que é coletivo não necessariamente pertence a todos. Algo que é público, sim, pertence a todos. Geralmente,
A preservação da tradição cultural de uma certa etnia num contexto multicultural, por exemplo, tem uma conotação coletiva, que diz respeito diretamente aos integrantes daquele grupo étnico, que não tem o mesmo sentido que as demais etnias. E a conotação pública está em adotar medidas de preservação da tradição cultural do conjunto daquelas etnias. Mas quando eu falo em problemas públicos, aí eu falo em um problema que acaba sendo de todos. Via de regra, um problema público é aquele problema que prejudica várias pessoas, como é o caso, por exemplo, da situação envolvendo a segurança pública ou a saúde pública, as medidas de caráter sanitário. E essas respostas a esses problemas públicos geralmente atendem a alguns interesses e acaba sendo não de todos. Então, é um problema muito grave que se tem nas políticas públicas a situação, porque, via de regra, o setor público ele não tem resolvido os problemas e não tem dado soluções adequadas para os problemas políticos, ou seja, os problemas que nós temos em sociedade. E aí, é lógico que nas democracias a política tem que ser direcionado para todos, né, de forma coletiva. Então, uma política ela tem que compreender um conjunto de ações. Ações isoladas não fazem uma política. Então, nós precisamos de um conjunto de ações para dar resultado a uma política pública eficiente que precisa ser avaliada para ver se efetivamente ela é eficiente e se ela for, ela precisa ser continuada. E um grande problema de novos gestores que assumem prefeituras, governo federal, governo estadual ou governo distrital é pegar políticas que são importantes para a sociedade, que são interessantes, que dão resultado e acabar com aquela política pública criada só porque não foi ele que criou e foi o governo anterior. Então, nós temos um problema que essas políticas acabam sendo de governos e não de Estado. Porque quando a política é de Estado, ela tem uma continuidade. Então, como eu digo, política pública ela é algo que deve ser um conjunto de ações, porque ações fragmentadas não resolvem problema. Uma política séria de segurança pública não pode ser algo fragmentado, tem que ser algo complexo. É por isso que nós precisamos de muito planejamento, nós precisamos de ações, de continuidade, de coerência e de resultado. Porque quando a gente fala em tomada de decisão, nós precisamos dar rumo a essa tomada de decisão, fazer um planejamento e esse planejamento não pode ser descontinuado, a política pública não pode ser descontínua, porque senão, por consequência, ela vai ser ineficiente. Como eu disse, ações isoladas, elas não dão resultado nenhum. Só pontuar, eu acho que isso é de extrema importância, assim, na sua frase, no seu texto, pontuar alguns temas como nós necessitamos de política de Estado e não de governo. Não é? As políticas públicas não são para o hoje, mas sim para o amanhã. E só bem rapidamente, para não deixar aqui, a Maria Cardoso está perguntando, não sei se ela perguntou a mim ou ao senhor, em relação, ela pergunta aqui se o que nós achamos, o que se acha da interferência do judiciário, quando aos hipossuficientes falta algo, ou quando o Estado não consegue, lá no Poder Executivo, prover isso. Maria, não sei se foi a mim ou se foi ao doutor Ulisses, mas aqui nós temos um conflito daquilo que denominamos mínimo existencial com a reserva do possível. Então, não há como se dar uma resposta a priorística sem sabermos do caso concreto. Então, nós teremos, Maria, aqui, a Maria que se é da área jurídica vai entender muito bem isso, que nós temos, em relação a políticas públicas, esses dois paradoxos, que são o mínimo existencial que deve ser dado a todos, não é? Mas também nós temos aqui a reserva do possível em que o Estado pode ou não pode. Desculpe interrompê-lo, mas é que eu não gosto de deixar, às vezes a pessoa fica com uma pergunta ali. Há muitos estudos sobre essa situação do ativismo judicial ou do não ativismo judicial, porque, via de regra, na saúde pública, porque os tratamentos são caros,
as medicações diferenciadas também são caras. Então, há essa necessidade de atuação judicial em determinadas circunstâncias. Mas como tem que ser levado em consideração, nós temos que levar em conta a reserva do possível para verificar o que é possível de se realizar. E quando a gente fala em política pública, o que acontece? É importante nós fazermos aí uma divisão do que é política pública, porque ela se divide em alguns níveis. Quando eu falo em política pública, e eu vou realizar uma política pública, eu analiso princípios, objetivos e diretrizes relativos a uma gestão, estabelecendo o que se chama de responsabilidade do poder público e da sociedade, elencando quais os meios, os recursos. É uma forma geral de atuação do Estado em determinada área. Então, na segurança pública, por exemplo, eu posso ter uma política pública de prevenção e repressão. Em que consiste essa prevenção e repressão de política pública? Para diminuir o crime e melhorar a eficiência da polícia. Então, na área de segurança pública, nós podemos ter uma política pública de prevenção e repressão ao crime. Então, essa é a política pública, é um objetivo macro que se tem dentro da segurança pública. Mas aí, só isso não resolve, porque eu tenho que ter um plano de ação, onde eu vou detalhar quais são as diretrizes da política, fazendo diagnóstico, estabelecendo as estratégias e metas para um período temporal. Então, dentro da segurança pública, eu posso fazer um plano estadual de prevenção ao crime. Como que eu vou fazer esse plano estadual? Vai ser um plano de 10 anos para ensejar uma prevenção, ou seja, a não prática de ilícitos penais. Então, eu tenho uma política pública, que é a prevenção e a repressão, dentro de um plano, que seria um plano estadual de prevenção ao crime, que vai dar um período temporal e algumas estratégias. Então, é algo que já vai afunilando um pouco mais aquela minha política pública. A partir daí, eu crio um programa. E programas, eles geralmente são derivados ou associados a um plano. E contém diretrizes, estratégias, objetivos e metas que norteiam as ações públicas em um determinado setor. Então, por exemplo, na segurança pública, nós podemos ter um programa que é de combate a drogas, como é o caso do PROERD, para crianças. Ou podemos ter um programa de aproximação da comunidade com os órgãos policiais. Então, nós temos aí, dentro da segurança, uma política de prevenção e repressão, um plano estadual de prevenção e um programa estadual de aproximação da polícia. Nós poderíamos citar um programa, por exemplo, o Programa Nacional de DST e AIDS, vinculado ao Plano Nacional de Saúde, que aí é um plano que tem o objetivo aí de melhorar o atendimento das pessoas afetadas por essas doenças. O ProUni é um programa também da área educacional dentro de um plano nacional de educação. Então, nós temos que observar que a política pública ela é algo macro. E quando eu falo em plano, eu estou afunilando, e quando eu chego num programa, ele ainda está mais afunilado. A partir daí, eu tenho que lançar projetos para fazer com que esses programas de caráter estadual, nacional, municipal sejam realizados. Por exemplo, no estado de São Paulo tem um projeto de mediação escolar e comunitário, instituído na rede estadual de ensino de São Paulo. Nós temos também projetos como ocorre a situação envolvendo aí o projeto da ADEPOL, que é o projeto Delegado Mirim, que é um projeto específico que traz as crianças para a delegacia de polícia e ensina qual é a função da Polícia Civil buscando conscientizá-las. Então, isso já é o que se realiza na prática, é algo concreto. E depois vem as ações. Então, eu tenho o projeto Delegado Mirim e tenho as ações específicas, que são os eventos nas escolas, os eventos nas delegacias de polícia. Então, veja que quando eu falo em política pública, não é algo simples de se realizar, é o que eu tenho que ter um planejamento estratégico para buscar dar um resultado para a sociedade. Mas o grande problema, em especial nessas épocas aí de eleição, é que a gente verifica que tem algumas políticas que são reais, que vão dar resultado, tem as pseudopolíticas, ou seja, aquelas
que são caracterizadas por uma intenção de tentar resolver o problema, mas não se tem o conhecimento adequado para resolver esse problema. E nós temos aí políticas de caráter simbólico, que são aquelas em que os responsáveis não têm interesse nenhum de resolver o problema, eles só estão lançando para ter ganho político, ganho de capital político para eleições. E tem políticas que também que são as sem sentido, que são as que carecem tanto de conhecimento quanto de intenção de resolver os problemas. Então, quando eu falo em política pública, tem política real, que é aquela política que não visam projetos partidários, visam resolver o problema do cidadão. E tem as pseudopolíticas em que as pessoas até têm vontade de querer resolver o problema, mas não têm o conhecimento para resolver esse problema. Tem as políticas simbólicas, que são aquelas que o cara sabe que não vai dar resultado nenhum, ele tem consciência disso, ele só faz para capitalizar voto e buscar apoios políticos. E as políticas sem sentidos, que aí são políticas que, tanto na intenção quanto no conhecimento, elas já estão fadadas ao insucesso, porque elas não têm sentido nenhum. Então é importante nós verificarmos isso, porque em período eleitoral tem muito dessas políticas. E a gente vê também, como nós falamos, políticas de Estado e políticas de governo. Políticas de governo são ações dos governos que estão atuando e que têm uma orientação ideológica sobre determinada questão. E quando eu falo em política de Estado, elas são ações que expressam algo que é respaldado por toda uma sociedade. Tem uma previsão legal e contam com mecanismos de regulação para sua implementação. Então, são políticas para o futuro. Políticas que vêm, são concretizáveis, são realizadas e têm resultados práticos. E automaticamente também há outras políticas que nós verificamos, que são políticas clientelistas, é um outro conceito de política, e as políticas empreendedoras. Quando eu falo em política clientelista, são aquelas que atendem determinadas pessoas e distribuem os custos para a coletividade. Então, eu acabo concentrar benefício em certo grupo, mas divido a responsabilidade do custo dessas políticas com todos. Diferente das políticas empreendedoras, que distribuem benefícios para todos e fazem com que os custos sejam para determinadas categorias. Então, há muitas diferenças e há muitas conceituações e diferenciações a respeito das características das políticas. Há políticas distributivas, redistributivas, regulatórias, constitutivas, há políticas de governo e políticas de Estado, como eu falei, há políticas sociais e políticas econômicas. Então, esse seria um contexto genérico no que diz respeito a questões de políticas e como elas se dão. Quando a gente fala em políticas públicas, também há um estudo interessante que diz que a política ela tem um ciclo. Vários autores, Surubitas, Parsons, eles fazem uma análise desse ciclo de políticas públicas. Porque eu tenho que definir qual é o problema. Por exemplo, o aumento de contaminação pela Covid-19 é um problema. Ele está definido. Eu tenho que inserir essa política pública em uma agenda, esse problema numa agenda política, colocar isso em pauta com o governo e depois acabar fazendo formulações, ou seja, criar estratégias para fazer com que nós possamos, através do Estado, resolver esses problemas. E aí eu implemento a política pública, só que depois de implementar, não adianta eu implementá-la e não ver se deu resultado. Eu tenho que implementar, verificar se deu resultado e fazer a avaliação dessas políticas públicas. Então, é muito complexa a questão e nós precisamos fazer com que cada vez mais a política pública seja baseada em planejamento, seja baseada em resultados, em situações eficientes, para que a população consiga verificar que essa política pública existe e não pode ser apenas uma política de caráter partidário e eleitoreira, como a gente começa a observar em vários municípios agora, um grande número de obras públicas sendo realizadas com esse intuito aí de buscar votos nas eleições. Então, a gente observa que a política pública ela é de suma importância. Quando a gente fala nessa questão da pandemia,
nós observamos que surgiram diversos atos de caráter legislativo, como foi o caso da medida provisória do governo federal, que tratou de políticas públicas na área de sanidade ou de saúde, quando estabelece quais são as atividades essenciais. Os governos estaduais acabam fazendo decretos executivos para regulamentar determinadas situações, e vem os poderes públicos municipais também com decretos, e começa a ocorrer um conflito entre os entes federativos e também o legislativo com o poder executivo e judiciário, porque eu observei aqui em Santa Catarina que foi editado um decreto, 515, que depois ele acabou sendo alterado algumas vezes, mas a própria Assembleia Legislativa acabou por apresentar projetos de lei para inserir como atividades essenciais algo que não era previsto, como o transporte coletivo, academias e assim por diante. Então a gente vê um conflito nessa questão do combate à Covid-19 entre os entes federativos. Um dizia determinada situação, o governo do estado dizia outro, daí o município autorizava determinada atividade, vinha o judiciário e dizia que, com base na separação dos poderes e com base no princípio federativo, nós temos que respeitar os órgãos federal, depois estadual e depois municipal, e o órgão federal faz um regramento genérico sobre essa questão na área de saúde pública, e os estados, então, com base nas situações pontuais, acabam decretando o que é serviço essencial ou não para fins de lockdown ou fechamento de atividades e isolamento social. Então, o que a gente observou? Um grande conflito entre entes federativos na questão de política pública preventiva para combate ao Covid, e conflito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que teve que ocorrer uma intervenção do Poder Judiciário, com mandato de segurança no Supremo Tribunal, com ação de descumprimento de preceito fundamental, que acabaram dando um norte, com base no princípio da separação dos poderes e no princípio federativo. Então, o que a gente observa é que esses conflitos, por vaidade política ou por interesses, acabaram aí causando. Quando eu falo na questão envolvendo aí a prevenção, porque a política pública, na situação envolvendo a atuação do Estado no combate à pandemia, teve como caráter preventivo a situação do isolamento social. Então, essa situação é uma política pública, para fazer com que, no princípio, não ocorra uma contaminação em massa, para que o Estado pudesse, então, fazer outras políticas públicas de melhoria do serviço de saúde. Melhorando o serviço de saúde, então, se abre paulatinamente a situação da abertura econômica e assim por diante. Então, eu vejo que a gente tinha um dilúvio acontecendo, e a gente não fez como o Noé, né? Nós não construímos a arca, porque nós tivemos vários problemas sociais na área de saúde pública, na área da repressão à Covid, porque depois que a pessoa se contamina, eu preciso reprimir a doença da pessoa e fazer com que ela se salve. Então, a gente criou políticas preventivas e não nos estruturamos para fazer uma política repressiva na área de combate e prevenção ao Covid-19. Então, eu vejo que, lamentavelmente, as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente se o Estado tivesse se preparado, se ele não tivesse feito licitação de 33 milhões de reais, não, compra direta, ou feito hospital de campanha, ou gastado dinheiro de forma desnecessária. Eu vejo que a política pública ela é algo sério, que serve para resolver um problema político. A pandemia foi um problema político, e nós precisamos fazer o quê? Atuar preventivamente, criando uma legislação e um regramento para que se previna a contaminação, mas, ao mesmo tempo, nós precisávamos ter criado estruturas de saúde pública para evitar que pessoas morressem. Porque nós temos aí dois problemas, um problema de saúde pública e um problema econômico. Nós temos que equilibrar os dois, evitando que pessoas morram e evitando que empresas acabem quebrando, como de fato aconteceu. Eu vejo vários postos de trabalho que foram fechados em março, abril, maio, uma queda de arrecadação. Vemos aí situação de eventos, casamentos, formaturas que ainda não estão acontecendo, e um grande prejuízo.
Então, nós precisamos aí melhorar as nossas políticas públicas para dar um resultado melhor para a população. Acho que isso é importantíssimo nesse momento. Mas o estudo de políticas públicas é interessantíssimo. Como eu disse, eu escrevi um artigo sobre esse conflito de entes federativos e de poderes, nesse momento da atuação preventiva para evitar a contaminação do Covid, e agora vou escrever a minha dissertação sobre a produção de políticas públicas pela Assembleia Legislativa nos anos de 2014 até 2020, sejam elas oriundas do Poder Judiciário, sejam elas oriundas do Poder Executivo. Então, nós temos que, para fazer política séria de segurança pública, de legislação. Então, toda a política que acaba surgindo em nível estadual vem da Assembleia Legislativa, por isso que eu quero estudar todos os projetos de lei que foram para a Assembleia Legislativa, apresentados pelos deputados, pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário, que tenham por finalidade aí, criar políticas de segurança pública. Então, esse vai ser o meu estudo da dissertação, e é isso que o meu professor Dr. Reginaldo tem focado essa análise, até porque é uma área que eu gosto muito, a situação de segurança pública, é uma área que eu atuo, é uma área pelo qual eu tenho paixão e acho que a gente pode fazer muito mais na área de segurança pública, seja na prevenção, investindo em programas preventivos, investindo na atuação preventiva e ostensiva da Polícia Militar, seja realizando um forte investimento na Polícia Civil, através do aumento do efetivo, da concessão de tecnologias para a polícia, de melhoria das estruturas e de uma gestão adequada de resultados. Acho que nós temos muita condição de fazer com que as coisas melhorem em Santa Catarina nessa área, por isso que eu tenho estudado para apresentar ideias quando eu concluir a dissertação. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Olha, que é isso mesmo que eu tenho certeza que eu esperava e todos aqueles que estão nos acompanhando. Basicamente, o que nós precisamos é isso. Estudo, estratégia, em especial pesquisa. A pesquisa do pós, a pesquisa do durante, para que tenhamos essas informações. Essa política pública foi efetiva, porque isso, ao meu sentir, é que nos falta também. Implementada a política pública, qual é o seu resultado? E agora, no mestrado, eu encerrei, apresentei minha dissertação no início desse ano, e nós sabemos que a pesquisa no Brasil é algo efetivamente falho ou pouco executado. Meu caro amigo, nós estamos aqui quase findando o nosso tempo aqui de live já. Gostaria, então, de fazer-lhe uma indagação, inclusive, né? Quais, ao seu ver, ao sentir de toda essa situação hoje, e uma resposta rápida, porque nós temos pouco tempo, mas ao seu sentir, né, de todo esse seu conhecimento político e de Estado que é notório, né, quais serão os nossos mais importantes desafios que se apresentarão aos próximos gestores? Bom, os próximos gestores terão uma difícil missão de atravessar um rio que está com muita correnteza. Lá do outro lado do rio estarão as oportunidades, mas nós teremos que fazer essa travessia. Então, os gestores públicos, nos próximos anos, terão essa dificuldade. E nós temos que começar a focar no que é essencial. Eu sempre digo que, sem segurança, nós não temos presente. E sem educação, nós não temos futuro. Então, para mim, essas são duas áreas essenciais. Educação, qualificar o cidadão, torná-lo cada vez mais capacitado e investir em segurança pública. Porque não adianta nós termos escolas se não tivermos condições de irmos até a escola, porque alguém vai ser alvo de um assalto ou de uma bala perdida, que seria um projétil perdido. Então, nós precisamos investir muito na questão da segurança pública, para que nós possamos ter condições de estarmos tranquilos, e também na questão educacional. Esses são os maiores desafios dos gestores públicos
macro, falando em nível de estado e em nível nacional. Nas prefeituras municipais, a busca de recursos, a inovação, a trazida de novas ideias para fazer com que se gere emprego e renda nos municípios, que é onde se vive, para que se possa, através da geração de emprego e renda, automaticamente nós termos aí mais arrecadação para reinvestir nos municípios, porque é no município que as coisas acontecem. Então o Pacto Federativo tem que ser mudado, acho que mais recursos tem que vir para o município, isso tem que ser uma briga, porque as coisas não acontecem lá em Brasília, acontecem nos municípios, acontece em Caçador, acontece aqui em Orleans. Então nós temos que nos preocupar em nível macro com a situação de segurança pública e educacional, e nos municípios com a geração de emprego e renda e atendimento dos vulneráveis. E essa geração de emprego e renda vai se dar no agronegócio, vai se dar na indústria, vai se dar no comércio, em todos os setores. Então a gente tem que ter um enfoque especial na geração de emprego e renda dos municípios, porque se o município tem emprego, por consequência também, automaticamente vai ter menos violência. Perfeito, meu amigo. Também tenho essa visão que nós, quando trabalhamos a segurança pública, temos que ver um contexto geral e tudo que permeia, tudo que rodeia aqui a nossa sociedade, seja em Caçador, seja em Orleans, os municípios, mais de 5.500 municípios desse Brasil, não é, sofrem muito, porque é deles que se exige, que se está mais perto, não é? A exigência da população, né? A população, então, requer maior atenção quando estamos no âmbito municipal, e é uma hercúlea missão mesmo, não é? Aos gestores que agora se avizinha um novo pleito eleitoral e que terão, assim, com a vitória nesse pleito, uma missão efetivamente difícil, não é? Mas nós acreditamos sempre, não é? na boa vontade, mas boa vontade que seja aliada ao estudo e ao conhecimento, para que não tenhamos aquelas propostas pífias ou aquelas propostas semânticas, não é? Que na verdade servem a outros fins. Meu amigo Ulisses, fiquei imensamente feliz, tenho certeza que todos que nos acompanharam ficaram imensamente felizes com o seu conhecimento, com a sua explanação, né, que nos trouxe efetivamente nessa noite um conhecimento da gestão das políticas públicas e como deve ser feito. Peço as suas últimas palavras de agradecimento e aos nossos seguidores. Valeu, Ricardo, um grande abraço, é um prazer conversando contigo novamente. Quando passar essa pandemia, quero voltar para fazer uma nova palestra na Uniarp em Caçador, foi muito bacana a palestra que fizemos aí. Então, logo passa a pandemia e retornem às aulas presenciais, vou voltar na Uniarp em Caçador para palestrar para a turma. Ok, meu amigo, um grande abraço, uma boa noite, né? E desejo sempre sucesso para ti. Valeu, um grande abraço a todos, valeu. Muito bem, então, para quem continua aqui nos seguindo, muito mesmo a presença de todos, coraçãozinho na tela, o dedinho aí, o coraçãozinho na tela, sempre nos faz bem, mostra que vocês estão aqui atuantes também na nossa live. Deixe lembrá-los que essa live, ela não ficará aqui no IGTV, mas ela será transferida lá no meu canal do YouTube, o canal é Professor Colasso, ok? Então vocês podem procurar lá no canal do YouTube Professor Colasso, nós temos várias entrevistas com pessoas de mais diversas áreas, pessoas assim como o meu amigo Ulisses, que detém um conhecimento muito grande da sua área, da área política, da área da segurança pública, não é? E que acrescentam muito no nosso dia a dia, ok? Lembrá-los também que nós temos na segunda-feira a nossa aula de Direito Penal, em que eu envio o material a vocês, nós discutiremos na próxima aula os crimes eleitorais, parte 2. Então, estão todos convidados a participar desta aula aberta aqui no Instagram e também transmitida no Facebook, ok? Um grande abraço a todos, fico muito feliz, obrigado aqui a Maria pela
pela participação, a Suzian, não é? A Alice, a Dalva, o Fernando, a Lilian, o Tiago, a Marlene, muito obrigado a todos que participaram da live. Até mais, um grande abraço e até mais.